Mais uma live, time ligado. Fica atento aí pra você entrar. E tá com delay. Tá me escutando? Tô. Porque eu que entrei errado aqui. Opa. O Rodrigo já tá aqui. Começando mais uma live do time ligado. Olá! E aí, Mané? E aí, Bi, tudo bem? Oi! Tudo jóia? Tudo bom? Pô, tudo maravilha, que bacana. Esse papo aqui vai ser o papo mais divertido e que vai me trazer mais lembranças boas que eu já fiz aqui no Instagram, viu? Maravilha. Ó, deixa eu só explicar. Eu tô aqui embaixo, o Ali Tá. aqui, a gente vai ficar se revezando porque a gente tá no Hangout para os dois poderem aparecer aqui na tela. Pô, mas vocês são chique pra caramba. Vocês já uniram o Hangout com o Stories, com o Instagram. Vocês são demais. Né? Empreender é solucionar. A gente faz uma engenhoca aqui. É a raiz. Sensacional, sensacional. Vocês estão bem? Tudo ótimo, e vocês? Na medida do possível, né? Exatamente, exatamente. Tô aqui, o Rodriguinho aqui do meu lado, tudo beleza. Ah, tá bem acompanhado. Com certeza, com certeza. Bem-vindo ao Time Ligado, nosso projeto. Deixa eu só apresentar rapidamente. Eu sou Bianca Cerdeira, seu Alexandre Cerdeira, meu irmão. Nós lançamos o Time Ligado, que é um projeto para incentivar o empreendedorismo entre os atletas, uma atitude empreendedora, para colocar o atleta como player, não só do esporte, como todo o mercado. Então, a gente está sempre trazendo conteúdo aqui justamente para estimular essa visão do atleta se colocar de uma forma mais global dentro do esporte e continuar construindo legado dentro do esporte, sendo no início da carreira dele ou mesmo depois quando ele se afasta. E também levar um pouco dos valores esportivos, de tudo isso, para o mercado, né? Que cada vez é mais valorizado também. Legal, legal. E deixa eu falar um pouquinho. Bom, hoje estamos aqui com o Rodrigo Barros, né? O alemão, para mim é o alemão. Alemão. De futebol, de esporte, de atleta. Como a gente fala muito aqui, alemão, como a gente fala muito de esporte, principalmente sobre os atletas e empreendedorismo, e a tua história, né? Primeiramente como atleta, hoje como CEO da Boali, uma rede de alimentação saudável, não é assim? Sim. E também passando, enfim, autor de livros, mercado corporativo, apresentador de TV. Conta um pouquinho, cara, o começo da história lá no esporte, como isso tudo começou, que a gente vai evoluindo o papo aqui. Legal, legal. Bom, primeiro que é um super prazer. Eu estava pensando aqui, né, sobre essa resenha que a gente ia ter hoje e os papos que a gente ia contar e tudo mais. Eu até convidei uma galera aqui, eu estou vendo o Douglas por aqui, a Mayra por aqui também. Que mais? Deixa eu ver. O Bianco tá aqui, ó. O Bianco, cara, joga muito, meu irmão. Pô, meu irmão, joga muito. O Bianco é sensacional, cara. Você precisa ver esse moleque com a bola, Cerdeira. Você é louco, velho. Tem uma velocidade, tem uma magia no pé, cara. Canela dessa grossura, a canela dele. Dessa grossura. É rápido. Tá louco, meu irmão. O cara é rápido demais. Joga muito. Você anda aqui também, olha. Trabalha com a gente. E aí eu falei, pô, dá uma olhada lá que hoje vai ter resenha braba, resenha braba. Ô, Bi, você sabe uma curiosidade? Na época da Portuguesa, o Cerdeira, rapaz, ia eu, o Cerdeira e o Cezão pro treino. E os três pro treino. Eu tinha uma estrada, era um carro da Fiat, que ele tinha 2 lugares na frente e ele tinha atrás, não tinha nenhum, não era um lugar, mas ele tinha um espaço atrás para, sei lá, para colocar bagagem. E aí o Cezão ia lá atrás, o Cezão maior que o Cerdeira ainda, maior ainda. O Cezão tem quase 2 metros, né? Tem 2 metros de altura. O Cezão hoje é treinador do Sport Recife, não sei se você sabe, Cerdeira. Eu sei. Você tem que trazer ele aqui no time legado. Cara, e aí, pô,
ele ia lá atrás, todo apertado, todo desgraçado lá atrás, e o Cerdeira lá na frente. Aí no dia que ele queria trocar, eu falei, pô, mané, pô, dor nas costas aqui, pô, dor nas costas, meu irmão. Pô, tá foda. Hoje não dá. Ô, Cerdeira, você sabe onde você tava? Você sabe onde você tava na final da Copa do Mundo de 2002 ou não? Cara, você sabe que eu estava lembrando disso outro dia, cara, olhando que eles estão, os canais estão reprisando os jogos, né? Eles estão passando os jogos antigos de novo. Sim. Eu lembrei, cara, justamente desse jogo da gente. Como é que era o nome da cidade, irmão? A gente estava numa cidadezinha, a gente ia jogar um jogo, né? Vocês jogavam na Portuguesa essa época. A gente jogava na Portuguesa, O que eu não lembro o nome da estrada, mas eu lembro que a gente estava num hotelzinho. E aí eu e você assistindo o jogo, meu tornozelo desse tamanho, uma bola. Lembra? Uma bola, meu tornozelo, e tinha jogo à tarde. A gente ia jogar à tarde. O jogo da seleção, a final da Copa do Mundo 2002, foi de manhã. E a gente jogando à tarde, ia jogar à tarde, meu tornozelo uma bola. E eu ia jogar de lateral, correr igual desgraçado. Eu falei, pô, meu irmão, eu vou correr pra caceta. E, pô, meu tornozelo desse tamanho, eu fazendo compressa. Eu fazia, como é que chama quando você faz quente e frio? Contraste. Eu fazendo contraste lá, quente e frio, e fortalecendo, coloquei uma atadura, joguei com o tornozelo, rapaz, desse tamanho. Mas fui bem no jogo, foi bom jogo. Eu lembrei disso, cara, a gente assistindo o jogo no quarto, a gente estava no mesmo quarto, aí o Ale entrou também, veio um pessoal que estava nos outros quartos também, a gente fez uma galerinha vendo o jogo. Olha o Candreva aqui, ó. Fazendo tratamento, cara. Eu lembro disso. Exatamente. O Candreva que tá aqui, ó, ele é futurista, é gênio. Esse moleque é um gênio. E ele... Esse aí, hein? Aqui, ó. Maravilhoso. Oi. Ah, a tia aí, ó. Fala aí pra tia. Oi, Titi. E aí, Cerdeira, cara, foi muito legal, cara. Eu fiquei lembrando dessas coisas, cara. Pô, foi demais, cara, demais. Quanta história. Mas, cara, você pediu para eu falar. Hoje a Boalha é uma rede de alimentação saudável que tem 30 restaurantes em 9 estados. A gente tem um pouco mais de 300 funcionários na rede. Me orgulho muito hoje de ser o CEO dessa companhia. Eu fui fundador junto com mais 2 sócios e hoje eu sou CEO da empresa, né? Eu não trabalhava como, enfim, como executivo da companhia até o ano passado, e aí no ano passado eu acabei assumindo a companhia. E eu, pô, me orgulho muito, cara, porque é uma empresa que a gente atendeu em janeiro desse ano, só para vocês terem uma noção, 100 mil pessoas, né? 100 mil pessoas. Uau! Uhum. Então tem franqueado nosso aqui e tal. Olha o Marinho chegando aqui também, falando resenha forte. Rapaz, essa resenha aqui, Um abraço, essa resenha aqui é demais. Mas olha o Candreva, Rodrigão, empreendedor monstro, Boalha é uma delícia, eu sou fã. E aí, assim, cara, eu tenho algumas coisas do futebol que eu acho que depois eu posso explicar melhor, mas para dar até uma noção, eu falo de 3 coisas muito fortes. A primeira delas é a priorização do time no lugar do indivíduo sempre, em qualquer circunstância. Uhum. Então, assim, não sei se vocês já pegaram agora, o Netflix soltou um documentário da NBA, na verdade do Chicago Bulls. Uhum. E aí, nos primeiros 3 anos do Michael Jordan lá, ele já tinha arrebentado, já tinha se tornado a maior revelação da NBA. E o treinador da época, que me fugiu o nome, focava o jogo no Michael Jordan e não no time. E eles não conseguiam ganhar a Costa Leste. Então eles não chegavam nas finais. Eles ficavam sempre nessa Costa Leste. No primeiro ano que mudou o treinador, eles perderam a semifinal na Costa Leste para o Detroit. E no segundo ano eles ganharam. Sabe por quê? Porque eles fizeram um jogo de triangulação. E aí todo mundo participava, abria espaço para outros jogadores com competências complementares que poderiam ajudar o time. E a final contra o Los Angeles Lakers, eu não sei se foi na final ou na semifinal, ele fez um passe para um ala que tava na ponta esquerda, e esse ala acertou o primeiro shot. Ele acertou o primeiro. E, cara, eu sei que ele fez os últimos 10 pontos e eles ganharam por uma diferença de 8 pontos.
E aí, os últimos 10 pontos foi dele, não do Michael Jordan. O Michael Jordan penetrando com a bola e metendo a bola nesse cara. Então, assim, eu acho que o futebol, o esporte coletivo, ele ensina muito pra gente que quando você prioriza o time, você tem uma capacidade de escalar resultado muito maior. E eu acho que isso foi incrível, foi, sem dúvida, um dos principais aprendizados. O segundo, né, é valorizar as suas forças, né? E respeitar as suas competências. Eu vejo muita gente, Cerdeira, que passa a vida, né? A vida tentando buscar ser competente naquilo que não é o forte, né? E aí, em geral, o que vai acontecer é que você vai ter resultado medíocre. Olha o Renatão, cara, Renato Opsi-Blum, esse cara é um dos maiores advogados do Brasil. É o cara que mais entende de direito, assim, eu vou falar o cara que mais entende, talvez eu cometa algum equívoco, mas sem dúvida ele está entre os maiores advogados de direito digital do Brasil. É um gênio, é um craque, é um craque. Renatão, obrigado pela audiência. E tem mais, hein, Cerdeira? O Renato pega muito, é goleiraço, rapaz. Falar em goleiro, chegou mais um aqui, ó. Nosso presidente, pô. Um time, hein? Essa audiência presidente. Por falar em time. Tá ô, Cerdeira, você sabe que nós temos um grupo lá chamado Os Picanhas, né? E dentro do grupo Os Picanhas tem o Alê, o Neves e o Juninho. O Juninho, que depois da Portuguesa foi zagueiro do Internacional de Porto Alegre, jogou pra cacete. E o Neves, que foi... O Neves era melhor que o Kaká, rapaz. Só que ele era um minhaca, velho. Uma minhaca, mas nunca gostou de treinar. Uma minhaca desgraçada. O Neves era para ter sido um dos maiores craques do futebol brasileiro. Mas era um minhaca desgraçado. E aí lá no grupo Os Picanhas, o presidente, não preciso nem perguntar para você se você sabe quem é, né? Já se dedurou aqui. Ele já se dedurou, injusto. Já se dedurou. Ele tá falando que é injusto ele ser o presidente. É injusto, sim, pelo amor de Deus. Segue ele no Instagram, Alemão Trimas. Todo mundo vai entender porque ele é o presidente. Mas, cara, eu tava falando que a segunda característica é respeitar as suas competências. E eu acho que eu sempre busquei fazer isso como empreendedor na minha jornada profissional, que é basicamente o seguinte: quando eu respeito as minhas competências e coloco energia naquilo que eu sei fazer direito, em geral, eu vou atrair pessoas com competências complementares. Faz sentido? Uhum. Essas pessoas que são boas em outras coisas, elas vão querer estar do meu lado, né? E falar, pô, eu vou fazer o que esse cara não sabe fazer porque eu, junto com ele, produzo um resultado muito legal, né? Então, eu acho que eu consegui, durante a minha trajetória, entender isso a partir do futebol e aplicar no empreendedorismo. E aí, cara, eu acho que o terceiro ponto, né, é a liderança, né? Eu acho que eu nunca fui o melhor jogador de nenhum time que eu joguei, mas eu fui capitão em quase todos, assim, né? Porque eu desenvolvi no futebol e aprimorei as minhas características enquanto líder. E isso eu devo a diversos treinadores que eu tive. Eu acho que eu tive muito treinador bom, muita gente que... Eu lembro, inclusive, de uma resenha que eu tinha 15 anos, eu fui reclamar pro treinador o seguinte: falei, pô, professor, eu tinha errado uma falta no jogo, rapaz, me xingou pra caceta, mandou eu chutar a bunda de vaca, não sei o que lá. Eu falei, pô, professor, pelo amor de Deus, todo mundo erra. Quando eu erro, parece que o mundo acabou, pô, pelo amor de Deus. Ele virou e falou assim, ó, eu tinha 15 anos, hein, pessoal? Ele virou e falou assim, ó, Rodrigo, fica preocupado quando eu parar de falar com você, né? Fica preocupado quando eu parar de falar com você. E ali ele me deu uma das maiores lições que eu já tive na vida, que é entender que enquanto o líder te cobra, é porque ele entende que você tem mais para dar, né? E aí, enfim, eu acho que até eu, como líder, sou um cara duro, muito por conta disso, ó. Ó o Ale aqui, ó, Rodrigo Barros, maior lenda do futebol mundial. Quem jogou com ele sabe o que eu tô falando. O Juninho também aqui entrou, ó, craque. Fala lá. Que vem até do que que a gente concorda, a gente brinca, o Ale brinca também, mas é o seguinte, você sempre foi um cara muito comunicativo, né? Mesmo na época quando a gente jogava, você sempre falava com todo mundo, tinha esse espírito de
de liderança, com os próprios companheiros de time, sempre ia falar com outros jogadores dos outros times que a gente jogava contra também. E assim, essas atitudes, ao longo da sua carreira como atleta, elas acabaram também ajudando e influenciando essa transição quando você passou a ser empreendedor, né? Sem dúvida, cara. É demais, assim. Aliás, eu acho que a comunicação, e isso eu desenvolvi demais. É claro que de novo, né? Eu acho que sempre foi uma competência minha. Mas o volume de conflitos que a gente tinha dentro de campo, o volume de conflitos que a gente tinha nos treinos, o volume de conflitos que a gente tinha com o time. Pô, você lembra? Eu entrando em vestiário de treinador, mandando o treinador tomar no cu. Desculpa aí pra quem tá ouvindo, mas assim, de entrar mesmo e falar, pô, sabe, vai tomar banho, rapaz, você pensa que você é o quê? Enfim. E aí depois, quando você vai pro dia a dia, cara, isso faz muita diferença. O Júnior tá falando aqui, ó, liderança nata. Esse cara, meu, que tá aqui, tem uma história muito bonita. Esse cara joga muito, Cerdeira. Centralvante, fazedor de gol, chuta com as duas pernas muito bem. Cara, esse cara, quando eu lancei meu livro, no dia que eu dei a palestra, que eu fui provocado a escrever um livro, esse cara levantou a mão e falou assim, ó, eu compro 200. Eu falei, mas como 200? A gente tinha estipulado o preço na... Você lembra dessa história ou não? Você lembra da história do livro ou não? Não. Não? Então eu vou explicar. Eu vou tirar 5 minutos aqui, tá, Bi? Mas eu lembro, mas fala. Cara, a história do livro é o seguinte, eu tava dando uma palestra, e aí o Júnior tava na palestra, entrou o William Teruya, também tava na palestra, eles estavam assistindo a palestra. Aí eu tô ali e tal, pô, tô dando a palestra e eu gosto de abrir para perguntas e respostas. Quando eu abri para perguntas e respostas... Só para interromper, quem quiser mandar pergunta pode mandar nos próprios comentários que a gente está acompanhando, tá? E a gente vai respondendo à medida que for entrando nos assuntos. Perfeito, perfeito. E aí, cara, não, imagina. E aí eu comecei a entrar em perguntas e respostas, a palestra foi bacana, o evento chamava O Segredo da Virada, né? E aí eu contei alguns momentos de virada da minha vida, e aí teve um cara, Renato, estava do lado direito do palco, virou e falou, Rodrigo, você precisa escrever um livro. Eu falei, pô, se eu escrever um livro, você vai comprar? Ele falou, eu compro o livro se você escrever. Aí eu olhei para o palco e falei, quem mais aqui compraria um livro? Aí a galera levantou a mão. Pô, tem gente pesada aqui. Natan Baril, meu advogado, um dos maiores advogados de franchise no Brasil. E Paulo Moraes, rapaz. Pô, Paulinho, cara, um dos maiores empreendedores do Brasil. Dono da Espaço Laser. Espaço Laser que vale 2 bilhões de reais. Paulinho, você é um monstro, um monstro. Um beijo pra você. E aí, o que aconteceu, cara? Eu falei, pô, quem mais compraria o livro? Todo mundo levantou a mão, Cerdeira. Aí eu falei, Deixa eu ver se vocês estão me levando a sério. Virei e falei o seguinte, Nelson, Renato, você pagaria 100 reais? Ele falou, eu pagaria. Falei, quem mais pagaria 100 reais? Aí todo mundo ficou meio assim, só 20% levantou a mão. Eu falei, pô, legal, eles estão levando a sério. Falei, quem pagaria 50 reais? Cara, uma galera, quase todo mundo levantou a mão. Eu falei, pô, demais. Cara, se a galera vai pagar, eu falei, então o negócio é o seguinte, vou combinar um negócio com você aqui, ó. Vou combinar um negócio com você aqui. Se eu vou colocar o site... Deu uma congelada. Deu. Voltou, né? Voltou? Voltou. Eu vou colocar um site no ar daqui a 10 dias. Quem for lá e comprar o livro, se vocês que estão aqui de fato comprarem, eu vou escrever o livro. Aí eu combinei o seguinte, lá no site não vai estar nada. Vai estar escrito assim, ó, livro do Rodrigo Barros, só. E aí vai ter o preço, 50 reais, que é o que nós estamos combinando aqui, que vocês estão falando que vão pagar. Não sou eu que falei do preço. Vocês. Se vocês comprarem, eu escrevo o livro, mas vocês precisam comprar, tá bom? Aí o Júnior, cara, tava do lado esquerdo do palco, ele levantou a mão, e eu não conhecia o Júnior, a gente não se conhecia. Ele levantou a mão, eu falei assim, opa, pode falar. Ele falou, cara, eu quero 200 livros. Eu falei, meu velho, peraí, 200 vezes 50 dá 10 mil. Ele falou, eu sei. Eu falei, mas como que você vai querer 200 livros? Pra que você vai gastar? Como que você vai comprar esses livros? Ele falou, não, dá o número da conta aí que eu deposito os 10 mil reais. Eu falei, ô louco, cara. Eu falei, velho, desculpa aí, mas o que você faz? Ele falou, eu sou empresário no Brás.
Ele já aí jogou eu a peguei... responsabilidade para você. Exato. Aí eu peguei e falei o seguinte, mas peraí, por que você vai comprar os 200 livros? Ele falou, cara, essa palestra aqui mudou minha vida para sempre. E eu tenho certeza que o que você vai colocar no livro vai ser algo muito bacana e eu vou poder impactar positivamente a vida dessas 200 pessoas. Uhum. Pô, aquilo para mim, cara, foi demais, baita emoção. Então eu não esqueço nunca mais disso, Juninho. Um beijo para você. E aí, cara, o que eu fiz? 10 dias depois, coloquei o site no ar. Só que quando eu desci do palco no dia da palestra, e aí aqui a galera que está assistindo, presta atenção em algumas coisas que eu fiz aqui, tá? Primeiro, eu validei ali com eles uma questão e coloquei neles uma responsabilidade, certo? Segundo, quando eu desci do palco, a galera fez uma fila de umas 70 e poucas pessoas para tirar foto. Cada foto que eu tirava, eu pedia um cartão de visita. E quem não tinha cartão de visita, eu coloquei a Rita do meu lado. Falei, Rita, fica aqui. Aí a pessoa falou, eu não tenho cartão. Eu falei, então deixa o teu telefone com a Rita. E aí a Rita foi anotando o telefone e eu fui pegando o cartão e pondo no bolso. O que aconteceu? A hora que eu acabei as fotos, eu tinha ali 75, 80 contatos. O que eu fiz? Coloquei o site no ar. No dia que eu coloquei o site no ar, eu peguei o fone de ouvido, que na época tinha fio, fui andar no Bosque Maia lá e saí ligando para todas as pessoas que tinham tirado foto comigo. E aí todo mundo, pô, Rodrigo, que legal. Eu falei, tô te ligando para te falar que o site está no ar. Cara, não acredito, você é um cara de entrega. Você falou que ia colocar o site no ar em 10 dias. Hoje faz exatamente 10 dias, o site está no ar. Sensacional, eu vou comprar meu livro. E eu tinha colocado 3 produtos lá. Só o livro custava R$50. 10 livros, você ganhava um extra, então sairiam 11 livros por R$50. E R$500, você ia levar um livro, mas teria um workshop comigo, 25 vagas. Cerdeira e Bi, no dia, às 8 da noite, a gente tinha vendido mais de 500 livros. Muito legal. Os 25 workshops acabaram, vendeu tudo no primeiro dia, tudo no dia do lançamento. E, cara, foi incrível. E depois, o Júnior, que tinha comprado os 20 livros, os 200 livros, falou o seguinte, olha como ele foi inteligente. Rodrigão, vamos fazer uma palestra sua para eu entregar os 200 livros? Pô, o cara que já tinha comprado na frente 200 livros meus, você acha que eu ia cobrar a palestra dele? Não ia, né? Pois é, eu não cobrei... Eu não cobrei a palestra, e aí se você for entender na matemática, né, ele teve os 200 livros pelo valor do livro, mas acabou levando uma palestra. Então, assim, foi um ganha-ganha incrível, mas é muito legal, porque basicamente o que aconteceu foi, eu tinha entregue um valor para aquelas pessoas que estavam lá, que o livro era um plus. Sim. Então, é isso que a gente... E principalmente hoje em dia, né? Uma das premissas que eu coloquei agora na retomada da Boali é que a decisão vai ficar mais ainda na mão do cliente. Então, aquele tipo de propaganda vendedora que dá aquele push para o cara comprar na emoção, aquilo vai ficar cada vez mais para trás, porque o cliente vai cada vez mais tomar a decisão que ele quer tomar, pelo valor que ele recebe da marca, pelo valor que ele recebe do produto, porque, de fato, ele tem uma necessidade para aquela solução, entende? E isso muda o jogo. E isso muda o jogo, né? Eu acho que entra muito, isso tem muito do empreendedorismo e até aí entrando um pouco em marketing também, né? Que já é um caminho que o marketing está indo dentro disso do ganha-ganha, do co-branding e tal, e nas próprias relações de venda, né? As marcas, elas cada vez vão muito mais servir, né? Ser servidoras, seja para educar, seja para oferecer um próprio serviço ou para entreter, e a venda vai ser uma consequência dessa boa relação, né? Exatamente. Vamos dar o exemplo da Apple, que as lojas, se você entra lá, são salas de aula, né? Você agenda as aulas, são mesas que você tem aulas e os produtos estão ali no canto. É quase que uma economia de agradecimento, né? Por receber valor, eu vou lá e entrego o valor, né? Então eu pago pelo valor. Eu falo um pouco assim, que as marcas vão ser Estado. Porque o que você esperava antes do Estado como um provedor de se colocar, na verdade, as marcas, aos poucos, o mercado privado está assumindo isso aos poucos nessa relação. Mas não numa relação paternalista, mas uma relação de parceria, né? É isso mesmo, é isso mesmo.
Bem legal. Você escreveu um texto, um artigo recentemente, né, Alemão, falando que a gente não vai voltar, né? E dizendo sobre as mudanças, como você enxerga a retomada e sobre esses valores que você também está adicionando, né? Que você comentou na própria Boalha. Cara, assim, né? Eu só para dar contexto a esse artigo que eu escrevi, que não é um artigo, na verdade ele é um texto, né? Que, enfim, ele é um texto que tem algumas provocações ali. Quando a gente entrou na crise, a gente construiu um plano de ação. E esse plano de ação, eu apresentei a primeira versão dele no dia 15 de março, para minha rede de franqueados e para todos os funcionários. 15 de março era um domingo, tá? Eu antecipei basicamente uma live semanal que eu faço com todos os franqueados, que acontece toda segunda-feira, 19 horas. Eu antecipei para o domingo, 19 horas. E lá eu coloquei 4 premissas para pensar esse plano de ação. Primeira premissa era preservar as pessoas, né? E aí a gente fez isso muito bem, assim, eu sou muito orgulhoso do que a gente vem conseguindo fazer na rede, que é não demitir os nossos funcionários, são mais de 300 empregos que a gente gera, 300 famílias, então não demitir foi algo que a gente... É um desafio enorme. E eu fico muito feliz que a gente vem conseguindo fazer isso, então agradeço a toda a nossa rede de franqueados que foi muito sensível a isso, né? A segunda premissa é preservar fluxo de caixa. E aí, para poder apoiar a rede, o que eu fiz logo no dia 17, assim, foi suspender as taxas que o franqueado paga à franqueadora. E aí eu suspendi logo no início para focar nessa segunda premissa de preservação do fluxo de caixa. Estou vendo aqui a franqueada Priscila entrando também. Cezão, ó o Cezão. Cezão, segura aí que você entrou agora. Eu já falei de você aqui, Cezão. Já falei que você ia lá atrás apertadinho. O Cerdeira falava assim, ó. Pô, meu irmão, tô com dor nas costas aqui, ó. Tô com dor nas costas, não consigo ir atrás não, porra. Mas é o seguinte, a segunda premissa, preservar fluxo de caixa. A terceira premissa, entender, respeitar e se adaptar ao contexto. E aí, lamentavelmente, eu ainda vejo, agora menos, né? Mas até o começo, agora, final de abril, tinha empresário ainda negando a crise, cara. É um absurdo. Como é que você nega? Você não pode negar o cenário, o contexto que nós estamos vivendo. Agora, Alemão, essa rapidez, né? Porque eu acho que tem muita gente que ficou lamentando e tem muita gente que agiu rápido para se adaptar à circunstância. Que é uma atitude empreendedora, né? Eu acho que tem muita inovação. Acho que o Brasil, inclusive, tem sido uma referência nessas adaptações para fora, porque acho que muita gente tem ideias boas. Agora, trazendo de novo o futebol um pouquinho para isso. O futebol, essa questão do jogo, da movimentação, de jogar em time, também tem um pouco dessa questão da adaptabilidade, né? Muito. Se fizesse essa ponte, assim, quando você estiver incrível, incrível incrível o seu comentário, Bi. Entrou aqui o Léo Moraes, o Léo é diretor do Bradesco, baita craque. Cerdeira, o que joga o Léo, cara? O que joga o Léo é brincadeira, cara. É brincadeira. A gente faz futebol empresarial. O Léo é craque, meu irmão. O Léo é craque. Mas respondendo aí a provocação da Bi, o jogo, ele te dá essa adaptabilidade e ele te dá uma coisa que é um reflexo muito grande para você reagir. Então, você reage no reflexo e na intuição. Então, você se prepara muito no esporte coletivo, no esporte em geral, mas você se prepara muito dentro de campo para poder antever a próxima jogada. Você antevê onde você vai se posicionar para receber a bola. Você antevê, antes da bola chegar em você, 1, 2, 3 opções que você tem para jogar, né? E quando você pensa isso na vida empresarial e alguma coisa acontece, você reage muito rápido porque, de forma intrínseca, né? Você já criou essa memória, tá certo? De pensar solução antes do problema, né? Então, assim, ó, eu tenho cenários, então, assim, eu tô focado aqui no jogo. Então, primeiro, eu tô me movimentando para entender onde é que eu vou abrir espaço, né? Quem pede, recebe, quem desloca tem preferência, né? Então, tô me deslocando para entender onde é que eu vou receber. E a hora que eu receber, eu tenho que ter 1, 2, 3 opções para fazer essa bola andar. Então, isso acontece e é muito legal esse comentário que você fez, porque talvez eu nunca tenha, olha que curioso isso,
A sinapse que eu tenho hoje é uma sinapse que ganhou uma escala enorme por conta do futebol, eu não tenho dúvida disso, né? Era uma competência? Até acho que era, mas ela se fortaleceu muito por conta do esporte, né? Então, essa coisa de reagir rápido, eu tenho muita convicção que ela veio sim do esporte. E aí a quarta premissa que foi, como é que a gente vai se preparar nesse momento durante a crise, né? Então, assim, como é que a gente vai se preparar? O que a gente vai fazer? Como é que a gente se prepara e como é que a gente vai reagir, né? E aí tem um comentário curioso do Rafael Sapucaia falando, você poderia focar em comida congelada. Curiosamente, nós lançamos há 2 semanas, Rafael, uma linha de congelados aqui na Boalha, que também tem a ver com essa reação que a gente teve ao mercado. Então, essa foi a primeira fase. Eu vi também que você fez um modelo, né? Um formato mais compacto para condomínio, como também, imagino, dentro dessa adaptação, né? Isso vem das outras 4 premissas que a gente... cara, Fábio Zuckerman aqui. O Fábio é um cara que foi genial. Ele tem um restaurante que é uma delícia aqui em São Paulo, que é um restaurante vegano. E ele lançou a primeira Cloud Kitchen vegana do Brasil e eu acho que é do mundo, tá? Primeira Cloud Kitchen vegana do mundo aqui em Pinheiros. O Fabião tá aqui, se ele puder confirmar, é genial, baita empreendedor, gênio também, cara, muito legal. Pô, muita gente boa aqui nessa live. Então, assim, cara, o que aconteceu, Bi? São 4 premissas dessa retomada. A primeira premissa são os novos hábitos de consumo, né? E aí isso que você colocou é o micromarket, que a gente tinha um modelo corporativo e agora a gente fez um modelo de condomínios residenciais. Por quê? Porque o home office veio para ficar, galera. Sim. A gente acelerou o processo de home office e não pensa que vai todo mundo voltar para o escritório. Não vai. A crise, então, ela se adapta? Ela não é que ela vai ter uma grande ruptura, mas ela vai acelerar tendências que já vinham, né? Muitas tendências. Ela vai acelerar tendências, mas ela tem algumas rupturas sim. E por exemplo, uma delas é você descer no teu condomínio para pegar comida e subir. Né? Você não vai precisar entrar no aplicativo e fazer o delivery. Você desce, pega a tua comida ali no condomínio e sobe. Né? E esse é o modelo de micromarketing de condomínios residenciais. Essa ruptura que você está falando, na verdade, é uma oportunidade que você está identificando para gerar esse novo comportamento que vai surgir uma demanda, né? Exato. É uma disrupção que a gente está pensando numa solução para uma demanda que o consumidor terá e talvez não tenha percebido ainda. Isso. Está se antecipando até essa necessidade, talvez, né? É uma visão de necessidade que a gente vai testar, né? Sim, sim. Não, e que você comentou agora sobre essa questão da analogia com o esporte, do jogo, de antever um cenário, né? De conseguir. Isso tem muito a ver também com inovação, né? Você antever e pra caramba. Uma possível resposta para uma nova circunstância, né? O caos, ele promove inovação, né? O caos, ele promove muita inovação, né? Tem um amigo meu que ele fala que a gente vive... Sabe aquela história do peixe, do tubarão que colocaram no tanque para deixar o salmão fresco? Você sabe dessa história ou não? Não. Os caras iam buscar salmão tão longe que quando o salmão chegava, ele já não chegava, cara, redondo, porque passou muitos dias ali morto já o salmão. Aí eles colocaram um tubarão no tanque do lado para ele ficar vivo, né? E aí eu falo que eu sou esse salmão no tanque, olhando pro tubarão todo dia, o tubarão vai. Vamos se mexendo, né? Então tem sempre um tubarão, né? Isso também tem a ver com o esporte, né? Como a venda e o esporte nesse sentido tem muito isso também, porque você, por mais que você ganhou um jogo, você tá no meio do campeonato ou ganhou o campeonato, você zera tudo, no dia seguinte é tudo de novo, né? Você tá sempre numa zona de desconforto. Então... Isso é uma loucura, né? Assim, o futebol, a gente brincava que, assim, o futebol, o ânimo era semanal. Então, tinha semana que ia estar uma maravilha e tinha semana que não importava todos os resultados anteriores. Você perdia um jogo, amigo, puta, a semana já não era a mesma coisa, não tinha jeito. Você podia estar bem, mas você perdia o jogo no final de semana, puta, a semana já era diferente, né? Então, enfim...
E aí a segunda premissa é esse aumento de home office mesmo, né? Então, e aí ainda na mudança de hábito de consumo, a gente passou a investir ainda mais em algo que ainda estava bem devagar para a gente, que era a questão do take-out. Então, e quando a gente pensa em take-out, agora, então você vai colocar mais produto ali, mas não é só isso. Você precisa trabalhar com um projeto de arquitetura, você precisa trabalhar com o portfólio do produto, você precisa trabalhar com o custo do produto na gôndola, porque o produto seco tem um CMV, que é um custo de produto maior, ele representa um percentual na venda maior do que o produto que sofre, que sofre modificação no ponto de venda, tá certo? Então, tudo isso são coisas que você precisa analisar antes de lançar um conceito. Né? Take-out, coloca mais coisa lá. Não, mas não é só isso. Você já tem o ponto. Não, mas eu preciso pensar em armazenar, eu preciso pensar na cadeia de supply, como é que eu vou fornecer, por onde eu forneço, né? Isso entra no meu centro de distribuição ou não entra? Então tem muita coisa para você pensar, mas a gente está antecipando também, porque a visão que eu tenho é que daqui 1 a 2 anos, o meu take-out vai representar entre 20% e 30% da venda do meu balcão, tá? De novo, eu estou antecipando. Rodrigo, mas você pode estar errado. Eu posso estar errado. Pode ser que chegue daqui a 2 anos, vai representar só 10%, né? Mas eu acredito que essa é uma tendência, eu estou me antecipando um pouco e como toda iniciativa empreendedora que você antecipa, o que acontece às vezes é que no início dela você é um pouco mais penalizado. Mas quando a venda vem, ou seja, quando o mercado muda e presta atenção naquilo, você também se beneficia, né? Então, pode ser que no curto prazo você sofra um pouquinho, mas no médio prazo você rentabilize em cima daquela visão que você projetou anteriormente. Então, acho que vale a pena também esse ponto. A terceira premissa é de que a gente, essa questão que eu falei, da experiência de consumo. A experiência de consumo já era importante, já vinha sendo muito importante, mas agora ela se torna ainda mais relevante. E quando eu falo de experiência de consumo, eu vou te dar um exemplo. Cara, a gente está aqui quebrando a cabeça, desenvolvendo uma série de embalagens, né? Porque a embalagem, ela tem tudo a ver com a jornada da experiência. Só que não é só uma embalagem que te dê uma boa experiência para consumir. Tem que ser uma embalagem biodegradável, tem que ser uma embalagem sustentável, tem que ser uma embalagem... Tem valores ali todos. Puxa, mas essa embalagem que está aliada à nossa cultura e aos nossos valores custa mais caro e aí o CMV aumenta. Putz, e agora? Como é que eu faço? Então, você percebe, né, como é que tudo isso é complexo. E aí a última que eu já falei aqui, que é a decisão cada vez mais na mão do consumidor. Né? E por que eu falei desses 2 momentos de premissas? Da premissa do início e da premissa dos novos projetos. Porque daí eu escrevi esse texto que o Alexandre falou com cinco premissas, mas eu diria 5 pilares. O primeiro, além dos novos hábitos, novas necessidades, além da dor, né? O amor, né? Além da dor, o prazer, né? Além da comida, a saúde, além da comida, a saúde, né? Além da economia, a vida, né? Então, são as balanças, eu acho que... né? As balanças que está todo mundo refletindo nesse momento, né? Exato. E, Alemão, exatamente. Coisa, cara. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou responder uma pergunta do Ale aqui, que ficou para trás. Ele procurou a resposta aqui. Se você é a maior lenda do esporte, eu concordo, e a nota 10, como ele deu aqui também. E olha só, voltando àquele tempo, assim, hoje, cara, a gente percebe a tua experiência, enfim, com todos os business, todo esse caminho que você já trilhou no empreendedorismo. Mas lá atrás, né, e o Alê também trabalhando com isso hoje, a gente percebe que é sempre um desafio para todo atleta, e a gente tem atletas aqui no time Legado que sempre acompanham a gente também, e é sempre um desafio naquele momento de final de carreira, de transição, né, e todo mundo buscando, de fato,
porque o atleta tem essa veia empreendedora, então é sempre aquele desafio de como fazer a transição para o empreendedorismo. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou naquele momento? Como é que você conseguiu passar e acelerar esse processo e ter sucesso nele? Ale, você me conhece. Aliás, você estava em Portugal comigo quando eu tive aquele problema no tornozelo. E Sim. eu lembro de você saindo para treinar. E eu não lembro se você estava no dia que eu recebi a notícia do médico que eu ia ter que operar. Você estava ou não? Claro. Você estava, né? Caraca, você estava, meu irmão. Porra, verdade. E aí, cara, quando eu recebi aquela notícia, eu falei, pô, de verdade, eu acho que, cara, pra mim deu, né? Assim, eu não vou operar coisa nenhuma. Eu tinha a sensação de que eu ia ser um jogador melhor, assim, eu ia chegar mais longe do que onde eu tinha chegado naquele momento. E quando eu percebi que eu não ia chegar onde eu imaginei que fosse chegar, eu tomei a decisão de parar. Então, assim, todo mundo fala, pô, então você parou por conta do tornozelo? Não. O tornozelo, ele foi o que me fez enxergar que, cara, eu vou para uma segunda cirurgia, eu não vou jogar onde eu imaginei que eu fosse jogar, eu não tenho o talento que eu imaginei que eu tivesse, e que tá tudo bem, né? Assim, eu tinha uma característica, e você lembra disso, eu batia muito bem na bola, né? Então, modéstia à parte, eu acho que para bater na bola, ainda bato, nas brincadeiras. Mas modéstia à parte, eu acho que para bater na bola, eu talvez tenha sido um dos melhores com quem eu joguei, né? Assim, os jogadores que eu joguei, todo time que eu jogava, se eu tivesse dentro de campo e tivesse uma bola parada, provavelmente eu que ia bater, né? Então, eu pegava muito bem na bola e isso, quando eu era juvenil, infantil, isso fez muita diferença aliado à minha capacidade de liderança. Então, aquilo gerou uma expectativa em mim muito grande em relação a onde eu poderia jogar. E quando eu cheguei no profissional, eu tinha pouca força, né? Eu tinha pouca condição física. E aí aquilo, eu tinha pouca velocidade, por exemplo. E aí aquilo me fez ser um jogador medíocre, né? Eu não consegui, só com o jeito que eu batia na bola e com a minha inteligência dentro de campo, eu não consegui ser um craque. E a hora que eu percebi que eu não era um craque dentro de campo, apesar de ter sofrido, foi um sofrimento de curto prazo. Porque eu falei, cara, tá tudo bem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu decidi que tudo que eu fosse fazer na vida era para ser incrível. Então, assim, essa ruptura que eu tive do futebol, eu acho que eu tive um sofrimento muito grande no curto prazo. Você lembra disso? Eu, de verdade, eu chorei todos os dias na semana que eu desisti de jogar futebol. Todos os dias eu chorava. Mas acho que para todo atleta é um baque, né? Mesmo quem sai no final da carreira muito tempo, sempre é duro. Acho que é duro sempre. É sempre duro, mas imagina que eu tinha 22 anos, né, Bi? Então, assim, tanto eu não sei se o Cerdeira lembra disso, eu tinha 3 anos de contrato em Portugal. Eu encerrei minha carreira com um contrato. Eu tinha um contrato vigente. Foi uma decisão mesmo, foi uma opção. Eu tinha 3 anos de contrato. A decisão era, eu não quero fazer cirurgia, eu vou parar de jogar. Tanto que o presidente ele não revogou meu contrato. Ele falou, não, vai para o Brasil, depois você volta. E ele achava que eu ia voltar. E ele tinha medo, inclusive, ele achou que eu estava blefando, que eu tinha proposta para jogar no Brasil. Lembra disso, Cerdeira? Ele achava que eu tinha proposta para jogar no Brasil e que eu não estava querendo sair do time, eu estava querendo vir jogar aqui. E eu falei, não, eu vou parar de jogar futebol, acabou para mim. Então, assim, foi muito difícil nas 2 primeiras semanas, mas foi muito louco, porque quando eu cheguei no Brasil, eu fui trabalhar numa academia de tênis na semana seguinte, cara. Então, assim, e aí já me envolvi no negócio, e eu sou um cara muito intenso, né? Eu me jogo muito de cabeça naquilo que eu tô fazendo quando eu tô fazendo. Sim. Eu coloco todos os recursos que eu tenho e aplico naquele negócio. Então, eu acho que, assim, de verdade, a maior dificuldade foi o momento de decisão, que foi uma ruptura tremenda, que eu tive um sofrimento muito forte entre 1 semana, 2 semanas, assim, mas muito forte mesmo, né?
Mas depois disso, cara, passou, vambora, segue. Virou a chave e foi embora, né? Tanto é que, como eu estava machucado, eu fiquei uns 2 anos sem jogar futebol. E eu fiquei uns 5 anos, eu acho, sem jogar futebol. Sem entrar num campo de futebol. Né? Foi uma coisa assim... E foi uma decisão... Luto, né? Você viveu um luto, assim, de certa forma. Eu vivi um luto e assim, cara, não quero saber normal, de futebol. É normal. E aí depois fui voltando devagarinho, obviamente. E hoje eu adoro jogar, adoro entrar em campo. Não vou para campeonatos e tudo mais, porque, enfim, eu sou um cara muito competitivo e se eu fosse, eu ia querer ir pro pau e não tô em fase de ficar indo pro pau, né? Então vamos ficar na boa aqui. Mas eu acho que foi isso, cara. Foi mais a ruptura do momento. O Jerry tá latindo aqui. Eu vejo uns vídeos assim, de umas peladas aí, a direitinha tá afiada ainda. Rapaz, tô batendo ainda, viu, cara? Tô batendo. A esquerdinha tá enganando, mas a direitinha tá pegando bem na bola. E conta um pouquinho, assim, é que depois que você parou de jogar, você teve também um processo, você passou por várias experiências, né? Você chegou a apresentar um programa de entrevistas, você se envolveu com o mercado editorial, você foi para o Vale do Silício estudar, empreender. Como é que foi, assim? Porque foi um processo também e foram muitas experiências, né? Depois a viagem pela Europa. E deixa eu só fazer um parênteses antes do Alemão responder, que é bacana fazer uma analogia com a série do Jordan. Quando eles falam essa questão do time do Chicago e das triangulações, como os atletas se empenham no estudo do jogo também, né? O próprio Jordan cedeu essa história das triangulações, como o Dennis Rodman mostra um cara que aparece ser um cara, quer dizer, que é um cara, super extrovertido, mas com pinta de maluco, mas que ao mesmo tempo ele também estudava pra caramba o jogo, estudava os adversários, era um cara super comprometido, né? Muito. Então, essa coisa tá no atleta também, e a gente acaba lembrando disso, esse comprometimento e essa intensidade que você comentou. Eu sou um cara muito intenso, que a gente aprende a ser no esporte também e acaba levando depois pro resto da vida, né? Uma coisa legal nisso que você comentou, Cerdeira, é que assim, no esporte a gente vive aquilo 24 horas, 365 dias no ano. É 24/7, não para. Ó o Juninho, camisa 10 da AB. Boa. Beijo, meu irmão. Obrigado pela camisa 10. Você é o 9. Eu lanço e você mete a caixa. E aí, cara, essa coisa de viver 24/7 faz com que quando você vai para outros projetos, você tenha uma dedicação que assusta as outras pessoas. Porque assim, a galera tem aquela coisa de dividir a vida entre pessoal e profissional. E eu nunca tive, você nunca teve. A gente nunca teve essa divisão. Isso nunca aconteceu. A gente nunca dividiu vida pessoal de vida profissional. A vida ela é a mesma vida. É o mesmo cara, né? Não tem essa parada de, hoje é feriado. Não, hoje é feriado. Se eu tiver afim de brincar com o Rodriguinho, eu vou brincar, mas, cara, não é por isso que eu não vou estudar, que eu não vou ler um artigo, que eu não vou assistir um negócio. Não é por isso que eu não vou escrever um texto, que eu não vou pensar num projeto, né? Sim. E tem uma galera que, não, hoje não é dia de fazer isso. Tá de brincadeira, né? Então, mas eu acho que dentro do que a Bi colocou aí também, a minha carreira, ela muito rapidamente, a comunicação, ficou claro para mim que comunicação era a grande força, né? Então, eu comecei a empreender com a televisão me trouxe revista, a revista me trouxe os eventos, e aí eu fiquei muito focado em comunicação. Quando chegou em 2009, eu vendi o negócio de eventos para Momentum, que era a principal empresa de eventos do mundo naquela época, não sei se ainda é hoje. E eu acho que o Cerdeira lembra disso, quando eu vendi. Quando eu vendi, eu comprei uma participação numa faculdade que eu já era parceiro há 5 anos. Então eu já gravava no programa de TV, eu já gravava dentro da faculdade há 5 anos, né? E comprei também uma empresa de mídia exterior. Então, assim, eu mantive no negócio de comunicação, mas fui para educação formalmente. Mas eu já fazia educação desde sempre. Desde quando eu entrei na televisão, eu já fazia educação, eu já trabalhava com educação. Porque os programas nada mais foram, conteúdo, a revista nada mais foi do que educar, por meio de conteúdo, né? Então, esses dois mercados sempre foi o meu mercado.
A primeira entrada de um mercado novo foi, de fato, tecnologia, quando, depois de 5 anos indo para Nova York na NRF, pela ABF, 2008, 9, 10, 11, 12. Em 2012 eu falei, cara, eu preciso entender de tecnologia. Por quê? Porque a feira lá em Nova York, a NRF... é o Encontro Mundial Anual do Varejo, que acontece em Nova York. Exatamente. Ela era uma feira de varejo, que, cara, em 2012 era uma feira de tecnologia. Não. Ela é de varejo, mas o que eu quero dizer é, eu percebi a mudança dela para uma feira de tecnologia. Sim. E que o tema central era varejo. Mas os caras estavam lá para falar de tecnologia. Né? Quando surgiu em 2010, surgiu o termo Omnichannel. Eu lembro muito bem. 2010, nós estamos falando de Omnichannel hoje, que é a omnicanalidade. Estamos falando disso hoje, mas que surgiu lá na NRF há 10 anos. Né? Exato. E eu tava lá e falei, cara, eu preciso entender de tecnologia, senão eu vou me lascar. E aí, o que eu fiz mais uma vez? Eu tinha acabado de vender também a participação na faculdade. E aí eu falei, cara, peguei a Mari e falei, nós vamos morar no Vale do Silício. Os negros lá, aquilo é uma bolha, eu vou aprender de tecnologia a todo custo. E você se joga, né? Eu acho que me jogo. Você se joga, se entrega legal, né? Exato. E aí eu tava capitalizado, né? Tava com dinheirinho, e aí fui para o Vale do Silício. A ideia no começo era fazer um curso de Design Thinking na Universidade de Stanford. Eu fiz um curso aqui online. E aí, quando eu cheguei, comecei a estudar para ir para o curso lá, tive a ideia de fazer um documentário. Porque isso é uma coisa interessante. Quando eu faço os meus planos de ação, eu olho para os meus recursos, né? E falo assim, deixa eu ver que recurso que eu vou ativar para fazer esse plano de ação dar certo, né? E aí eu percebi, cara, se eu usar o meu background, com os recursos que eu tenho, fizer um documentário lá, a minha curva, a minha escala de aprendizagem lá vai ser muito rápida e muito maior. Né? É engraçado isso, né? Essa sua ação de empreender, ela tá tão também já dentro de você, que você estava indo para estudar, mas você não conseguiu ficar ali só, né? De uma forma passiva. Você queria fazer alguma coisa, aproveitar de alguma forma, né? Que e tanto vai ser cada vez mais exigida de todos nós. E eu acho que você é uma inspiração para todo mundo nesse sentido. E Bi, com 2 semanas no Vale do Silício, ou 3, eu virei para Mari, minha esposa, e falei, vou montar uma empresa. Né? Eu tava com 3 semanas lá fazendo um documentário. Ela falou, pô, mas você vai montar uma empresa no Brasil? Eu falei, não, aqui mesmo, vai ser aqui agora. E aí eu montei a Hands-On, que era uma plataforma em vídeo. Parabéns, porque você se ativa e ela vai junto. A Mari, na verdade, é o anjo que o Papai do Céu colocou na minha vida. É a minha maior parceira, mulher da minha vida, minha namorada, é tudo, né? O Cerdeira sabe disso. Então, assim, o que aconteceu foi que o Vale do Silício me deu essa percepção de tecnologia e tudo que eu aprendi sobre tecnologia, inovação, design thinking e tudo mais foi no Vale do Silício durante 2 anos e depois ainda fiquei mais 2 anos na Europa vivendo esse mundo. E lá no Vale do Silício, eu tinha ido, antes de morar no Vale, eu tinha ido para uma feira em Chicago, que é a NRA, que é uma feira de food service. Fui pela ABF, mas lá eu encontrei os sócios da Boali, que na época era Salad Creations, que já eram meus amigos. Na verdade, o Vitor já era meu amigo. E aí, o Vitor me convidou para ser meio que um mentor da empresa, mas especialmente dele. E 8 meses depois, morando no Vale do Silício, eu falei, caramba, Vitão, esse negócio aí vai bombar, porque aqui no Vale do Silício isso daí tá bombando. E aí eu cheguei aqui, fui jantar com eles, ele falou, cara, tem um sócio querendo vender a participação dele. Eu falei, quantos por cento ele tem? Tanto. Quanto ele quer? Tanto. Eu falei, liga para ele que eu vou comprar. Ele falou, não, mas você quer fazer um processo de diligência? Eu falei, não, eu confio em vocês dois aqui, vamos embora, vamos sentar o pau. E aí, 2 meses depois, eu já estava assinando o contrato, porque eu tive que voltar para os Estados Unidos e me tornei sócio da Boali. Então, assim, Boali foi esse novo negócio de varejo de food service, mas eu já vinha ligado ao franchising há pelo menos 6, 7 anos. Né? Então, na verdade, você quando você olha a história, você entende que o connecting the dots faz todo sentido. Quando você não tem o connecting the dots, talvez você fale, putz, mas como foi isso? O que foi aquilo? Como eu vim parar aqui, né? Nesse caso, teve toda uma trajetória que te levou àquele lugar, né? Exato. E aí, conectando, você percebe que faz todo sentido.
Uhum. E vocês têm muitas lojas em shopping, né? Temos 23 operações em shopping. Como é que vocês estão se reinventando nos shoppings nesse momento? O que vocês pensam em fazer? Na verdade, para os shoppings, o que a gente vai fazer é... A maioria está fechada. E quem tá operando 100% no delivery. E nesse momento, assim, o que a gente vai fazer no PDV é preparar esse PDV para, na volta, ter o aumento do take-out, que foi o que eu já coloquei. E aí a gente vai ter aumento de take-out, vai ter um aumento do nosso aplicativo, a gente vai trabalhar com cardápio digital no menu board, para que você não tenha que tocar no cardápio. A gente vai trabalhar com QR Code, então se você não tiver o download do app, ter feito download, não quero fazer download. Você bate no QR Code, já abre o menu no teu celular e você pode pedir por ali. Essa tecnologia já tem. estavam preparados, o que é bom. Já. Tem que correr atrás, vocês já vinham se preparando, né, com essa Exato. tecnologia. Vocês estão vendo a zoeira que está aqui, é o Rodriguinho com a avó dele ali no quintal, lá jogando água nas plantas, tá? Eu ia pedir para ele baixar o som, mas deixa ele lá brincando. Não, deixa, estamos em casa. Acho que tá dando para ouvir bem. Tá sim, tá ótimo. Tá. Então, assim, tem essas ações. A gente tem a linha de congelados, que é uma ação de produto, que é uma inovação que está rodando, e assim que as operações reabrirem, também vai vender nas operações. E a gente tem o que a gente tinha lançado em novembro do ano passado, que é o nosso hub urbano, que são os nossos outros canais de venda, que basicamente a visão que eu tenho é, do mesmo jeito que eu falei que daqui 2 anos, 20% do balcão vai ser venda de take-out de 20 a 30%, a visão que eu tenho é que daqui 2 anos, 40% da minha venda esteja fora do balcão, né? Seja no iFood, seja no app Boali, ou seja nos outros canais, que é o caso do Boali Móvel, que é o nosso carrinho, que é o caso do micromarket, tanto agora o residencial quanto o comercial que já existe, e que é o caso da Omnibox, que é uma parceira que a gente tem, que também, enfim, cuida de operações, né? É uma geladeira inteligente que você abre ela com QR Code. Eu tô preocupado com o horário aqui, porque depois não salva a live que cai, né? A gente está chegando no final. Eu queria que você finalizasse agora, assim. A gente está vivendo um momento de muita incerteza, muita instabilidade, né? Tem muita gente que está fazendo acontecer, colocando a mão na massa, tem outros não, que estão mais abatidos. Mas, assim, da sua experiência, de tudo que você já viveu, das coisas que você está colocando a mão na massa, assim, o que você levaria ou aconselharia, ou daria algum insight para as pessoas que estão meio que perdidas, sem saber o que fazer nesse momento? Seja o atleta que não sabe quando é que ele vai ter a competição, o que ele vai fazer depois da vida dele, se ele vai se aposenta, se não aposenta nesse momento, ou o empreendedor que não sabe o que vai ser do negócio dele, porque muita gente está paralisada, que é justamente o que a gente, acho que todos nós aqui acreditamos que é o que não pode acontecer. Você pode até se concentrar, se acalmar, mas não se paralisar, né? Então eu queria que você desse algum conselho. A gente tem 2 minutinhos aí. Eu acho que quem tem que estar paralisado agora é quem tem muito capital. Então, assim, o cara que tem muito capital, o cara que está muito líquido, esse é o momento dele ficar quietinho, porque daqui 2 meses, daqui 4 meses, vai aparecer um monte de oportunidade e ele vai fazer os investimentos dele. Então, o cara que está líquido. O empresário que não está líquido, esse é o momento dele se coçar e colocar o tubarão para agitar ainda mais e inovar. E aí, assim, a inovação, eu acho que isso que eu vou falar agora pode ajudar muita gente. Presta atenção daquilo que você faz, né? Então, assim, qual o propósito da tua empresa e não como você faz. Porque pode ser que o teu modelo de negócio de hoje não vai existir depois. Mas não é por isso que o teu negócio acabou, né? Então, na Boali, o nosso propósito é universalizar o acesso à alimentação saudável. Cara, a gente pode fazer isso de várias formas. Exato. E hoje a gente tem... que é o mudar para não mudar, né? É você mudar, se adaptar rápido para não precisar mudar, o mercado mudar. Exato. Hoje a gente tem os modelos de negócio que vocês conhecem, mas a gente pode fazer diferente, né? Como a gente criou novos canais e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, para a galera que, enfim, que não é empresário, esse é o momento de você, assim, empresário também. Mas para quem não é empresário, para quem é atleta ou executivo, eu acho que esse é o melhor momento para você se preparar. Então, assim, como é que você sai mais forte lá na frente?
Eu vou dar alguns exemplos. Eu estou fazendo 2 cursos na Universidade de Harvard. 20 segundos. Então, um beijo, desliga aí para salvar a live. Você tem que voltar. Depois volta aí na sequência. Tá, então a gente Então, pausa aí, pausa aí. Pausa. Alemão, pausa aí que a gente vai voltar. Segura aí. Vou voltar. A gente está reconectando aqui na live, porque a gente perdeu o finalzinho do timing, que ela caiu. A gente estava finalizando. Rodrigo está entrando aqui, já estamos... A gente está aqui reconectando. A gente está só esperando o Rodrigo entrar aqui. Ele já entrou, já adicionei. Pô, eu tô muito curioso. Deu para salvar ou não? Deu. Puta, que bom. Que bom. Pô, eu quero essa live aí. Ficou bacana esse papo. A gente sempre salva depois e coloca no nosso canal do YouTube. Então, todas as lives que a gente tem feito estão lá. Legal. Então, assim, eu estava dando os exemplos, né? Assim, quando eu falei, se você é um executivo, se você é um atleta, o atleta ele tem que se preparar, obviamente, fisicamente, mas eu acho que, por exemplo, estudar o jogo, né? Esse é um momento para estudar o jogo, né? Esse é um momento. Eu estou fazendo 2 cursos em Harvard que são gratuitos. Um é sobre literaturas religiosas e o outro é sobre filosofia, que chama Justice. É um curso sobre moral e ética. É bem legal. Interessante. E um terceiro curso que eu sempre indico, que é o Gravidade Zero, do meu amigo Murilo Gun, que agora, nesse momento de isolamento social, o custo é 0 do Gravidade Zero. Então está valendo muito a pena.
né, de se recolher um pouco, se capacitar e sair. Que é isso. É você se preparar para sair mais forte do que você entrou. Sim. É um momento de... O Ale até fez um vídeo há pouco tempo falando isso, que esse momento é como se fosse um momento de concentração, né, Alex? Falando antes de um jogo. Que a gente, como vai ter um próximo momento forte que está vindo aí, né? A gente vai precisar jogar duro. Exatamente. Se preparar, né? É o que eu estava falando. E o estudo, né? Assim como eu também fiz analogia ali com a série, com Last Dance, é um momento de preparação intelectual, de preparação emocional, né? De se recolher um pouco, se capacitar e sair mais forte, assim como o Alemão estava falando também. E assim, né, cara, uma coisa que eu acho que é importante, Ale, falar, cara, é que, cara, aproveita também esse momento para se conectar mais com a tua família, com os teus amigos, né, assim, mas em especial com a família, né? Cuidar da tua esposa, cuidar do teu marido, cuidar da tua mãe, cuidar do teu pai. Acho que, cara, é um momento tão bom para fazer isso, sabe? Então, assim, aproveita para fazer isso. Não, enxergar como oportunidade, né? Claro. Com certeza. Não, e assim, esse momento de trabalhar, né? Da gente poder trabalhar tendo a família por perto, claro que é uma nova rotina, nova realidade, mas assim, é muito bom ter essa experiência, né? Experimentar essas novas práticas. Elas são sem dúvida, cara. Um novo modelo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pô, muito legal. Deixa eu lembrar uma coisa aqui que o Alemão estava contando a história do Vale do Silício. Eu lembro, cara, uma época, eu não sei agora se foi um pouco antes ou um pouco depois, antes de você ir, depois voltar, ou entre as viagens e tal, eu lembro de você falando o seguinte, que o futuro do digital, né, para você estudando tecnologia e tal, estava nos vídeos, né, que os vídeos iam, que essa parte do documentário, tal, que você estava planejando e tal, isso de fato aconteceu, né? Então, assim, você está sempre na inovação, que a gente fala, né, na tecnologia, sempre... É importante falar que isso foi em 2013, né? Esse nosso papo foi 2013. Por aí, exatamente. 2013. E eu acho que hoje, assim, até para quem estiver, enfim, buscando isso, eu acho que hoje, além do vídeo, Cerdeira, e não é hoje, acho que do ano passado para cá a gente percebe um crescimento forte disso. Tô só pegando uma água aqui que eu tô bebendo, falando pra caramba. Cara, uma coisa que eu percebo hoje também é que, além do vídeo, hoje o que fica muito relevante é o áudio, né? Então, assim, os podcasts e tudo mais. E aí, principalmente utilizando a Siri e as primas da Siri, né? As primas e primos da Siri aí. Eu acho que, cara, isso vai ser uma porrada, sabe? Então, tanto para investir na área de comunicação, quanto para investir no desenvolvimento de novos produtos, de novas soluções, eu acho que pensar em áudio é um baita negócio, assim, vai ter muito mercado, vai ter muito business na área de áudio, muito. O que a gente costuma falar, né? O atleta aqui dentro, já puxando de novo para o esporte, ele é um player de conteúdo. Ó quem tá aqui, ó, o Juninho Gaiano. Ó o Juninho aqui, ó, Cedeira. Aí jogava, hein, parceiro? Aí jogava. Então, o atleta é um gerador de conteúdo, né? E ele precisa também descobrir isso. Pra caramba, cara. Tem muita oportunidade no negócio de esportes. Eu acho que eu te falei, né, Cerdeiro? O Marinho, meu irmão, tá lá com a Let's Play. A Let's Play é uma agência de marketing esportivo e que está desenvolvendo alguns eventos super legais. Eles pegaram muita coisa de esportes agora também. Então, na área de esportes, eu acho que o campeonato... Enfim, tem algum campeonato aí, acho que é o brasileiro, enfim. Eles que vão fazer, eles que vão agenciar. Então, tá bem forte. E ele vai fazer... Ele fez uma conferência maneira demais há umas 2, 3 semanas atrás. E acho que daqui a algumas semanas também vai rolar um torneio de esportes, mas que vai ter conteúdo. Então, assim, eles estão bem nessa pegada de entender o conteúdo como uma grande ferramenta para escalar a imagem do atleta
E aí, obviamente, o atleta pode gerar recurso também com esse negócio, né? Exato. Muito legal. Muito bacana. Mais Vou uma... chamar ele depois para vir participar aqui também, para contar um pouco da gente. Chama ele, pô, ele vai gostar. Ele não deve estar aqui mais porque ele é meio nhaca, ele já deve estar assistindo live sertaneja, esse horário. Não, e essa história que você estava comentando dos podcasts, do áudio, ela vai muito de encontro, assim, na verdade é uma... Eu fiz um mestrado no passado, né, cara, falando sobre a inovação no mercado do esporte, lá em Londres. E era exatamente isso, o pessoal falando já da queda, né, da substituição do touch, e até mesmo antes de tudo isso, de coronavírus e tudo mais, mas da substituição do touch pela voz, né, pelo áudio, que agora, com a pandemia, isso se fortalece. Acelerou mais ainda, também. Não, pô, eu tô aqui, você tá na tua casa, cara, você não vai pegar, onde tá meu celular? Você vai falar, ô Siri, ou alguém, chama alguém aí, né? Ó, no meu caso, eu posso chamar o Rodriguinho também, ele vem rápido. E isso vai também da futura substituição dos próprios gadgets, do próprio telefone como ferramenta de internet, para a internet das coisas, né? Internet em todos os lugares, em todas as coisas. Enfim, aí sem dúvida. Aí a gente começa num futuro. Ó, Rodriguinho. Sem dúvida. Ó o Rodriguinho aqui, ó. Ó o que tem ali, CD. Ele fez um campo na sala, ó. Ali é um gol e ali é outro gol, ó. Que é outro gol. Tá no sangue, não tem como. Ah, rapaz. E a Flamenguinha estendia. Opa! Puta, cara. Mentira, não, cara, não. Peraí. Vamos começar Não, esse assunto. é mentira. Gostei. Claro que é mentira. Ele é corintiano. Não, mas ele é corintiano. Mas o Flamengo tem dado trabalho aqui em casa. Mas ele é corintiano. É porque o Gabigol é muito legal. Ó, deixa eu falar, eu tô no fone. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas ele... Escapou dessa. Mas, cara, só para complementar isso que você falou sobre a internet das coisas, eu não tenho dúvida que a capacidade que a gente vai ter de produzir conteúdo no esporte com gadgets, com internet das coisas, vai ser alguma coisa fantástica. Então, imagina que o atleta ele vai poder compartilhar com os seguidores dele a performance no treino. Né? Quantos passos ele deu, quantos chutes ele deu a gol. Cara, vai ser sensacional. A gente tem falado até muito nisso, na questão assim, o esporte hoje ele é muito explorado, inclusive a parte de patrocínio, no momento do jogo, né? Aquele momento. Ó, o Ricardo França falando de IoT, conectividade / telecom. Abraço, Ricardo. O Ricardo trabalha com telecom. Olha, legal, que realmente vai ser tudo integrado, conectado daqui para frente, né? E aí, assim, o jogo, ele já é muito trabalhado, né? Obviamente, sempre pode trabalhar mais, mas todo o tempo que não é jogo vai começar a entrar também no jogo do marketing, né? Na questão de comunicação, porque isso tudo vai começar a aparecer mais. Com certeza. Você imagina, Alemão, nesse momento agora, que o esporte está sem o evento principal, né, que são as competições esportivas, seja em futebol ou em qualquer outra modalidade, a necessidade de conteúdo ela continua e ela só cresce, na verdade, porque os torcedores, os fãs estão em casa, né? Pra caramba, cara. Conteúdo. Só que não tem jogo. Então, é um desafio enorme também, né? Pra caramba. Eu, assim, por isso que eu achei tão bacana a iniciativa da Let's Play lá, que eles realmente reuniram, acho que 5 atletas olímpicos e tal, e eles falaram sobre isso. O que eu acho que, por exemplo, os atletas, né, pensando aqui em insights, né, mas assim, compartilhar os treinos do dia a dia, eu acho que é uma coisa muito bacana. Compartilhar, né, leituras, então assim, que tipo de livro você está lendo, que tipo de vídeo você está assistindo. E é muito curioso isso, porque tem gente que quer assistir ou consumir algum conteúdo, e aí, em vez de compartilhar, quer guardar. Não, eu vou ler aqui isso aqui, porque daí eu vou saber mais. Não, ao contrário. Tem que compartilhar para a galera poder, enfim, interagir com você, né? Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo, né? É justamente o contrário. Então, eu acho que tem como trabalhar muito bem isso e não desperdiçar, né? Esse dia a dia.
Então, acho que é um momento que o atleta que tiver uma boa sacada nisso vai aumentar o engajamento, sem dúvida nenhuma. O Ricardo está falando aqui. O próprio Ricardo falando que isso remete a Big Data e BI. Perfeito, exatamente isso. Questão da nuvem. A quantidade de informações que já são coletadas hoje com jogadores, com GPS e tal, mas outros gadgets que estão surgindo ao longo do tempo. Sim. Existe um novo que você coloca na chuteira, você consegue medir quanto espaço o cara está dando com a perna esquerda, quanto espaço ele está dando com a perna direita, se ele está respondendo ao potencial no desenvolvimento do atleta, enfim, com línguas e tudo mais. No esporte, cara, isso é um mundo com um potencial gigantesco. E uma avenida. Inteligência estratégica nisso tudo, né? Porque é muita informação para você organizar e saber o que fazer com ela, né? De que forma você mas daí, quando ele fala de Big Data e BI, eu conheço o Ricardo, ele com certeza já está pensando justamente na inteligência desses dados, né? Então, assim, a gente passou muito tempo consumindo dado. E aí eu acho que cada vez mais a gente vê esses dados sendo processados e sendo transformados em inteligência para que, de fato, isso traga algum resultado, né? Sim. Na verdade, o diferencial está na interpretação dos dados, né? Porque você coletando, mas ele precisa ser interpretado de uma forma relevante que você consiga transformar em performance e consiga transformar em resultado também. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, legal demais, galera. Brigadão muito aí. Bem. Nós te agradecemos, abusamos de você, já passamos, estouramos 1 hora. Imagina. Imagina. Sempre um prazer enorme. Vocês sabem que, pô, a gente tem um carinho, um respeito, um carinho muito grande por vocês, pela família toda. Acho que desde quando a gente se conheceu, né, lá atrás, em 2000, a gente... 2001, né? Não, 2002. A gente criou uma relação muito legal mesmo. E não tenho dúvida que a gente vai levar isso para a vida. Não vejo a hora da gente poder colocar os moleques para se encontrarem, baterem uma bola aí. E, pô, vai ser legal demais. Sim. E é isso aí, pô, obrigado. Eu quero depois ver esse vídeo na íntegra aí para poder compartilhar. Não sei se vocês também editam algumas partes, mas tem partes engraçadas e tem partes com conteúdo mais relevante, então acho que também vale aí algumas edições disso aí. A gente faz. Legal. Então tá bom, vem cá, Jerry, vem cá falar tchau. Então vou deixar o Jerry, vem cá, Jerry. Vem cá, Essa casa tá animada. Essa casa, rapaz, isso aqui tem vô, tem vó, tem cachorro. Aqui, mulher. Aqui, você. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo para vocês, Foi viu? Ótimo. Muito Dá um abraço para a família toda aí, tá? Aí também. Beijo grande para você. Meu pai mandou um abraço pro Cerdeira. Ele deu um grito ali. Manda outro abração para ele. Cuidem-se por aí. Valeu, mané. Valeu. Bi, um beijo para você também. Fiquem com Deus, beijo. Tá? Saúde. Pra nós. Tchau, turminha. Valeu, tchau. Valeu.